Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o HCM, quando ele está mais alto, quando ele está mais baixo, que é um dos parâmetros que a gente tem dentro de um hemograma, que é um exame de sangue. A gente vai explicar o que que é, para que que serve, todos os detalhes relacionados com HCM, beleza? Então vamos lá, sem mais enrolação, explicar o que que é o HCM. Primeira coisa, HCM significa hemoglobina corpuscular média ou hemoglobina globular média. Tem laboratório que escreve dessa maneira, HGM, tudo bem? Então, é importante que você saiba essas siglas, tá? Hemoglobina corpuscular média. Por quê, professor? Porque tem outras siglas dentro do hemograma. Tem RDW, HCM, VCM, CHCM, são algumas siglas que aparecem, às vezes, por exemplo, hematócrito, HCT, alguma coisa do tipo. É, em alguns laboratórios, em alguns equipamentos, aparece em inglês Red Blood Count, ou, que é o RBC, ou WBC. Então é importante que vocês entendam essas siglas aqui. HCM é hemoglobina corpuscular média. Tá bom, professor, mas o que quer dizer isso daí? Quer dizer, basicamente, a quantidade média de hemoglobina nos eritrócitos. Então, os aparelhos automatizados mensuram essa quantidade de hemoglobina nas hemácias que passam ali no aparelho e fazem uma média dessa quantidade por hemácia, beleza? E aí a gente consegue saber a quantidade média que a gente tem de hemoglobina nas hemácias de uma maneira geral. Ele mede em quantidade em cada hemoglobina e depois faz uma média pelo número de eritrócitos, basicamente, e multiplica por 10. Então, já adiantando aí o cálculo para você do HCM, é a quantidade de hemoglobina dividido pelo número de eritrócitos vezes 10. Isso mais quando é feito manual. Quando é feito automatizado, já sai o resultado tudo pronto, tudo bonitinho, sem problema algum. E, professor, para que você está passando aí esse cálculo? Porque isso cai em questão de concurso público, beleza? É importante que você entenda isso. O cálculo do RDW, HCM, o próprio VCM, que é o volume corpuscular médio, que a gente já explicou nos outros vídeos anteriores. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Os vídeos, os links para os vídeos anteriores, assiste lá, dá uma olhada lá, porque é importante para você entender melhor essa história aí do hemograma. Então, esse HCM ele pode variar conforme o tipo de anemia, ainda uso de álcool, medicamentos, entre outras substâncias aí. Ele é utilizado em conjunto com outros parâmetros que são os índices hematimétricos, que são RDW, VCM, o próprio aqui HCM e o CHCM, que a gente vai conversar mais na próxima aula, mas seria concentração de hemoglobina corpuscular média. Utiliza junto com a hemoglobina corpuscular média, beleza? Depois a gente explica com mais calma isso daí. Só para constar, eu fiz aqui uma representaçãozinha. É claro que não é exatamente dessa maneira que você enxerga no hemograma, para você entender melhor os valores de referência aqui. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, normal, de 26 a 34 picogramas aproximadamente. Tem variaçõezinhas aí conforme o tipo de metodologia, laboratório e etc. E isso a gente chamaria de normocromia. Normo vem de normal, beleza? Cromia vem de cor. Então, seria cor normal, aproximadamente a quantidade normal de hemoglobina, que é basicamente o que vai dar cor para as hemácias e que vai dar cor também para o nosso sangue, resumidamente. Então, isso seria uma normocromia. Se a gente tem uma quantidade menor do que 26 picogramas, a gente tem um HCM baixo. Então, a gente tem, nesse caso, uma hipocromia. E aí, em alguns casos, ela vai ser mais clarinha, assim, essa representação que eu fiz aqui para você. Algumas hemácias você vai encontrar também com halos maiores, aqui o espaço, né, central maior, porque vai ter uma concentração menor aqui de hemoglobina mais na extremidade dessas hemácias. E claro, aqui é uma representação, mas as hemácias, muito provavelmente, elas vão ficar menores, que são microcíticas, normalmente relacionado, por exemplo, com uma anemia ferropriva, entre outros tipos de problemas. Então elas vão ser mais clarinhas, por isso que é hipo. Hipo vem de pouco. Pouco, cromo vem de cor, pouca cor, basicamente é isso. E se tiver maior, professor, se tiver um HCM alto, a gente tem mais do que 34 picogramas aqui, e a gente tem uma hipercromia, ou hemácias hipercrômicas, pode ser dessa maneira. Alguns autores também dizem anemia hipercrômica, e no outro extremo, anemia hipocrômica, pode ser mais citado dessa maneira. E aí a gente pode ter hemácias que estão mais assim, parecendo mais uns esferócitos, que é a esferocitose, eliptocitose também é possível encontrar aqui.
e as hemácias também mais escurinhas aqui, tudo bem? Maior do que 34. Qual que é o menor não, qual que é o valor normal? Repetindo, 26 a 34, existe uma variaçãozinha dos laboratórios, e a gente chama de normocromia. Menos do que 26, a gente tem hipocromia. Mais do que 34, a gente tem uma hipercromia, e aí com base no RTW, VCM, que a gente conversou nas aulas anteriores, e aqui o HCM e também o CHCM, entre outros parâmetros, obviamente, o médico vai diferenciando entre os tipos de anemia, porque normalmente isso está relacionado, por exemplo, com uma anemia, beleza? Aqui nesse slide, a gente tem um exemplo, alguns exemplos, algumas causas que a gente diz de HCM baixa, anemia ferropriva, como a gente já citou para você, talassemia, algumas anemias por sangramento, anemia por má absorção intestinal, são vários exemplos que podem acontecer aqui. Dá para você perceber ó, que é mais escurinha aqui na parte mais externa e bem mais clarinha aqui por dentro. E esse espaço aqui interno, ele é bem maior do que uma hemácia convencional. As hemácias também vão ficar microcíticas, menores do que, por exemplo, um monócito, do que o núcleo de um monócito, por exemplo. Beleza? Esse detalhe todo aqui, ó, da análise do hemograma, a gente vai fazer nas próximas aulas. Aqui a gente está fazendo uma introdução nos índices hematimétricos para você ter mais informações. E a HCM aqui, ou o HCM alto aqui, o que pode ser? Pode ser alteração no próprio procedimento laboratorial, por exemplo, agregado de hemácia, então as hemácias são contadas em conjunto, o número de hemácias vai estar menor, a hemoglobina vai estar maior e vai dar um falso positivo, digamos assim, falso aumento no HCM aqui. Erro de calibração, anticoagulante, grau de hidratação do paciente, uso de álcool e alguns medicamentos e também algumas alterações diretamente aqui, ó, como alteração na tireoide, em proteínas totais, a própria esferocitose ou eliptocitose, e alguns autores também sugerem aqui diretamente anemia megaloblástica com, por exemplo, diminuição de vitamina B12 ou ainda de ácido fólico. Aqui você pode ver, na verdade, diversas alterações, inclusive na morfologia dessas hemácias aqui. Essas alterações a gente vai conversar mais nas próximas aulas, beleza? Mas dá para você perceber que a quantidade aqui de hemoglobina, a coloração em si, ela nem tem basicamente o centro, parece mais esferinhas, assim, essas alterações que estão acontecendo aqui. E, consequentemente, várias modificações na condução do laboratório, calibração de equipamento, entre outras alterações, podem levar a um aumento aqui do HCM, beleza? E aí você tem que analisar CHCM também em conjunto, a gente vai conversar mais na próxima aula, RDW, VCM, entre outros parâmetros, como até contagem de eritrócito, hematócrito, os parâmetros em si do hemograma, principalmente. Claro, que aí se fosse falar, por exemplo, de anemias megaloblásticas, vão verificar quantidade de vitamina, B12, folato, entre outros parâmetros. Aí tem a condução do clínico em si, o que ele vai fazer com esses resultados. Para a gente aqui, o que é importante a gente entender nesse momento, que podem ser essas alterações todas aqui, de condução no laboratório, basicamente, por exemplo, ó, calibração de equipamento, utilização de anticoagulante, de repente mudar aí o tipo de anticoagulante, tudo bem? Verificar o estado desse paciente, se usa álcool ou usou álcool, se utiliza algum medicamento, se, por exemplo, a gente tem proteínas que alteram o VHS, por exemplo, alterando o valor de hemossedimentação, proteína C reativa, entre outras proteínas que levam a agregados de hemácias, aí o resultado deve ser mais analisado com outros parâmetros para você chegar a um resultado mais fidedigno do que esse paciente tem. E aí, de repente, não utilizar, se isso acontecer frequentemente, não utilizar nesse momento um equipamento automatizado, vai lá para a câmara de Neubauer e faz essa análise mais contagem manual mesmo em si, beleza? Então, são alguns dos motivos que fazem essa alteração do HCM dentro de um hemograma, dentro de um exame de sangue. Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, deixa aqui o seu comentário, porque ele é muito importante para a gente também para o YouTube, e também se inscreve aqui no canal do IBAP Cursos, ativando todas as notificações para receber os próximos vídeos, porque tem muita coisa legal chegando aqui na área de hemato para você revisar os seus conhecimentos para prova, concurso público, ou mesmo para você atuar dentro da área laboratorial. Só para constar, a gente tem uma plataforma de cursos dentro da área da saúde, que você tem mais de 50 cursos certificados com uma única assinatura.
todos os certificados já inclusos, você pode baixar o PDF, apresentar na sua faculdade, imprimir, colocar no seu currículo, na parede aí no fundo, para ficar bem bacana para você mostrar aí no seu laboratório, seu escritório, ou seja lá onde for, validação de atividades complementares, para você apresentar num concurso público, processo seletivo, para progressão de carreira, para prova de residência e muito mais coisa que você pode fazer, além de, óbvio, adquirir todo o conhecimento que muitas vezes ficou defasado devido à pandemia e etc, beleza? Todos esses cursos aí com uma única assinatura, a gente também está com desconto, beleza? Durante um período, eu não sei até quando que vai ficar aí 50% de desconto, mas acessa lá, tenho certeza que você vai gostar muito dos cursos. Além disso tudo que eu falei para você, tem o meu suporte da minha equipe, você também tem suporte por WhatsApp, suporte pelo próprio e-mail, você tem todo esse conhecimento e esse conteúdo aí disponível para você durante o período de 1 ano. Você acessa quando você quiser, na hora que você quiser, durante esse período, e também tem garantia. Se você não gostar de qualquer coisa, dentro de 7 dias, é só solicitar a devolução, o estorno do seu valor pago, que a gente devolve sem problema algum. Beleza? Meu nome é Vitor Proença, obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até a próxima aula.